Vamos fazer então alguns exercícios sobre derivada. Calcule as seguintes derivadas. Na verdade, aqui a gente vai fazer o item A, o item B ainda não, porque no item B a gente vai precisar de uma fórmula da derivada. Vou escrever aqui. Muito grosso. Vamos mudar aqui a espessura. Aqui a gente vai precisar da fórmula da derivada do quociente, que nós ainda não vimos. Então, esse item B eu vou resolver posteriormente. Começar então aqui pelo item A, onde a gente tem uma função f de x igual a 5x ao quadrado mais 6x menos 1. E a gente quer encontrar a derivada dessa função quando x igual a 2. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar a derivada normalmente, f' de x vai ser a derivada de uma soma, a gente sabe que é a soma das derivadas. Então, aqui basta derivar cada parcela separadamente. A derivada de 5x ao quadrado, desce o expoente, que é o 2, e multiplica pelo 5. Então, vai ficar 10, diminui uma unidade no expoente, então 10x. Mais a derivada de 6x é 6. E a derivada da constante é 0. Então, a derivada dessa função é 10x mais 6. Como a gente quer a derivada quando x é 2, então basta a gente substituir o x por 2. Vai ficar 10 vezes 2 mais 6, que vai dar 20 mais 6, 26. Item A. Item B a gente vai fazer em outro vídeo, depois que a gente vir derivada do quociente. Aí vamos para o item C. Encontre a equação da reta tangente à curva y igual a raiz quadrada de x, que seja paralela à reta 8x menos 4y mais 1 igual a 0. Bom, aqui a gente tem várias coisas importantes para a gente falar. A primeira delas é que está pedindo a equação da reta tangente. Bom, o que reta tangente tem a ver com derivada? Nós vimos em outro vídeo que a derivada da função nos dá o coeficiente angular da reta tangente. Vou até escrever isso aqui em outra cor, que isso é super importante. A derivada da função nos fornece o coeficiente angular da reta tangente. Então, olha só, falou em reta tangente, a gente já pensa em derivada. Porque a derivada da função nos dá o coeficiente angular da reta tangente. Só que aqui a gente quer a equação da reta tangente toda. Aí tem que lembrar de outra coisa. Tem que lembrar de equação da reta. A equação de uma reta pode ser escrita como y igual a y0 mais m que multiplica x menos x0, onde m é o coeficiente angular e x0 e y0 são um ponto da reta. Um ponto pertencente à reta. Bom, outra coisa importante. A gente quer que a reta tangente seja paralela à reta 8x menos 4y mais 1 igual a 0. O que a gente sabe sobre retas paralelas? Retas paralelas possuem o mesmo coeficiente angular. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir o coeficiente angular dessa reta aqui. Para isso, a gente tem que escrevê-la na forma, vou trocar aqui a cor, na forma y igual a alguma coisa. Ou seja, a gente tem que isolar aqui o y. Então, vou passar esse menos 4y para o segundo membro, vai ficar, para o segundo membro, vai ficar 4y igual a 8x mais 1. Então, o y vai ser, dividindo tudo por 4, 8x dividido por 4 vai dar 2x mais 1/4.
Então, o coeficiente angular dessa reta é 2. Porque o coeficiente angular da reta, quando ela está escrita na forma y igual a ax mais b, o coeficiente angular é o a, é o coeficiente do x. Bom, então a gente quer que a nossa reta tangente tenha o mesmo coeficiente angular que essa reta, ou seja, a gente quer que a nossa reta tangente tenha o coeficiente angular 2. Mas o coeficiente angular da reta tangente é igual à derivada da função no ponto. E a gente quer que isso dê 2. Então, a gente vai resolver f' de x igual a 2. Para a gente encontrar a derivada dessa função aqui, a gente vai precisar escrever raiz quadrada de x em forma de potência. A gente sabe que raiz quadrada de x é o mesmo que x elevado a meio. Então, a derivada f' de x vai ser deste expoente, que é 1/2, e diminui uma unidade no expoente. Então, meio que multiplica x elevado a menos meio. Essa é a derivada, que tem que ser igual a 2. Resolvendo isso, vou passar esse 2 aqui que está dividindo para o segundo membro. Vai ficar x elevado a menos meio igual a 4. Aí vamos resolver x elevado a menos meio. Expoente negativo manda inverter. Então, fica 1 sobre x elevado a meio igual a 4. Aí, x elevado a meio é raiz quadrada de x. Então, 1 sobre raiz quadrada de x igual a 4. Que fazendo produto cruzado, fica 4 raiz de x igual a 1. Que vai dar raiz quadrada de x igual a 1/4. Elevando os dois membros ao quadrado, para nos livrar dessa raiz de x, vai ficar x igual a 1/16. Ou seja, o ponto, o valor do x no qual a reta tangente é paralela à reta dada, é quando x é igual a 1/16. Agora, se o x é 1/16, a gente tem que encontrar quem é o y, né? Para poder encontrar o ponto. Então, o y vai ser... y é raiz de x. Então, substituindo o x por 1/16, peraí, ficou um 4 aqui perdido. Ah, não, já foi. Então, substituindo o x por 1/16, vai ficar y igual a raiz quadrada de 1/16, que é 1/4. Portanto, o ponto pelo qual a gente quer a reta é o ponto 1/16 e 1/4. E o coeficiente angular da reta é 2. Então, jogando na equação da reta, vai ficar y igual ao y0, que é 1/4, mais o coeficiente angular, que é 2, que multiplica x menos x0. Essa é a equação da reta tangente, que eu vou chamar de t. Certo?